Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de saúde coletiva e o tema que nós vamos tratar hoje é redes de atenção à saúde. Esse é um tema que vem na linha da discussão de modelos tecnoassistenciais e ele é um tema que, mais uma vez, não exatamente é exclusivo à discussão do Sistema Único de Saúde, mas é interessante porque nos ajuda a pensar a forma como operacionaliza o sistema. Para isso, eu tenho uma sugestão de leitura para vocês, que é o texto As Redes de Atenção à Saúde. É de um autor que é bastante conhecido na área da saúde coletiva, particularmente com esse tema, e ele tenta fazer uma série de resgates históricos de como a ideia de redes de atenção à saúde se consolidou nos sistemas de saúde, não somente no Brasil. É importante que o material seja é, analisado na perspectiva de que serviu para as políticas nacionais de construção das redes no Brasil. O que seria uma rede de atenção à saúde? Então, é, se a gente vai pensar em rede articulado com a ideia do que era um modelo, a gente vai lembrar que um modelo ele tinha uma intenção, uma ideia, um projeto. A rede, ela, de certa maneira, é a operacionalização. É como eu vou organizar para que esse modelo, esse plano, se efetive num sistema de saúde. Então, eu posso dizer que o modelo de atenção à saúde, ele é um sistema lógico. Ele é uma maneira de organizar as coisas. E ele organiza relações entre a população, né, porque, de certa maneira, eu preciso que tanto a proposta do sistema de saúde seja dos profissionais e dos gestores, como também da própria população. Organiza os focos das intervenções, então a quem aquele sistema vai estar direcionado ou a quem ele vai servir, ou qual é o perfil de usuário que nós estamos comentando, e os diferentes tipos de intervenção. E aí, se eu tenho um modelo de atenção à saúde, tenho uma rede de atenção à saúde que tem uma organização mais ou menos convergente, eu tendo a disseminar, implementar uma determinada visão de saúde. E aí a estratégia que a mudança de modelo operacionaliza, que são a gente vai chamar de RAS, né, as redes de atenção à saúde, ela tenta fazer uma organização de transitar operacionalmente, então, o modelo. Quando a gente fala que eu não quero pensar em centralidade no hospital, em centralidade na profissão médica, em concentrar tudo na área clínica, a pergunta que vem, então, qual é a alternativa? Se não é dessa maneira, qual é o outro jeito de fazer? Então, a discussão de redes, ela vai trazer alternativas ou proposições. Por exemplo, da cura e reabilitação para a promoção e prevenção. Isso a gente não é estranho, já se ouviu isso, mas é, é de novo dar uma ideia de predominância. A gente sabe que vai ser necessário pacientes ou pessoas que precisam de cura, vai ser necessário usuários que necessitam de procedimentos de reabilitação, mas a ênfase do sistema está na promoção e na prevenção. Da relação hospital-ambulatório para diferentes pontos de atenção à saúde, da atenção hospitalar para atenção ambulatorial, de novo, sem excluir o primeiro, mas entendendo onde é a prioridade do sistema. E lembrando, a prioridade do sistema é voltada conforme os valores que aquele modelo está apresentando. No caso, no Brasil, a gente está falando de uma modelagem proposta em defesa da vida, com gestão democrática, com participação da população e, principalmente, com tentativa de atender integralmente às necessidades, eu preciso pensar em modelos que abranjam a maioria da população nas suas necessidades. Pensando que nossa população é diversa, geralmente de constituição econômica menor, negros, mulheres. Então, talvez essa é uma questão importante na hora de pensar uma rede de atenção à saúde, é que ela acaba sendo direcionada muitas vezes para atender
a minoria, que não quer dizer a menor quantidade de pessoas, né? Quando a gente fala de minoritário, no Brasil, a gente não está falando de onde tem menos pessoas. A gente está falando de quem está excluído do processo. Da atenção hospitalar geral para atenção hospitalar aguda, e alguém pode achar estranho, como assim? O hospital geral para o hospital de atenção aguda? Porque a dinâmica de uma estrutura hospitalar, se eu penso nas necessidades da população, não é de permanência dentro de uma estrutura hospitalar, certo? Então, eu deveria pensar o hospital como o local da urgência, da necessidade mais aguda, ou seja, do procedimento cirúrgico invasivo imediato, seja da intervenção emergencial decorrente de um acidente, mas não faz muito sentido nessa perspectiva uma pessoa passar 8, 9 meses dentro de um hospital para receber medicação. Então, isso descontextualiza tanto que acaba, inclusive, sendo um prejuízo ao processo de cuidado. Então, a ideia de transição, inclusive, do próprio modelo do hospital. E aí eu esqueci de comentar, se eu estou pensando da atenção hospitalar para ambulatorial, existe também a transição do que é ambulatorial para o domiciliar. Se eu não preciso ficar internado e posso ser acompanhado ambulatorialmente, tem questões ambulatoriais, por exemplo, hipertensão, diabetes, que mesmo tendo acompanhamento, o maior foco da minha atenção não deveria ser dentro do ambulatório, deveria ser no meu domicílio, ou pelo menos na região próxima de onde eu moro. Da intuição clínica para as intervenções baseadas em evidências, esse é um ponto importante, particularmente para quem está na área clínica, porque nós tendemos a valorizar a experiência do profissional mais antigo. O que não é nenhum demérito, mas eu preciso ter certeza que aquela opinião ela também é baseada em uma evidência, sob pena de eu entrar num discurso difícil, que é, se eu tiver as pessoas mais antigas ou mais experientes, aquela pessoa vai ser melhor tratada. Isso em parte é verdade, mas não pode ser somente por isso. Senão eu vou ter pessoas que ficam dependentes de eu ter um profissional coincidentemente experiente. A ideia aqui é que o sistema seja o menos vulnerável para quem utiliza, ou menos dependente, tanto dependente, da qualidade do profissional, né? E sim mais de uma lógica que permita mais equidade. Da exclusividade da medicina científica para a convivência com práticas alternativas, isso vem muito mais na linha da necessidade dos usuários. Por quê? Porque eu, mesmo pensando em baseado em evidências, vai ter um limite terapêutico onde eu não tenho como oferecer melhoria de bem-estar, uma maior qualidade de vida. Bom, aí a pessoa pode optar por práticas alternativas nessa perspectiva, sim. E aí vai ter uma lista de práticas que não são exatamente des, não são desacreditadas, porque não foi feita exatamente uma evidência científica robusta em relação a isso, mas elas também não podem ser recomendadas porque não estão no plano técnico-científico. E aí nós não poderíamos impedir o usuário de fazer uso de algo que promove sua saúde pelo simples fato de que nós não temos a competência de utilização. E a ideia de que o cuidado profissional possa em algum momento também transitar para o autocuidado, porque a responsabilidade do profissional é sobre um cuidado circunscrito às necessidades da população. E se a população tem necessidades que ultrapassam nossa capacidade de acompanhamento profissional, eu preciso instrumentalizar que a pessoa tenha condições de autocuidado também. E aí a definição de uma rede de atenção à saúde, ela é um arranjo organizativo. E pensando que ela é operacionalização, ela vai organizar ações, serviços e profissionais também de saúde em diferentes níveis tecnológicos, né? Com maior complexidade, com menor complexidade. E aí, acho que essa é uma ideia que precisa ficar clara, a rede ajuda a olhar tudo como um único sistema. Por isso que o Sistema Único de Saúde ele tem um diálogo muito próximo com a discussão de redes, porque ela ajuda a operacionalizar um sistema unificado. O que eu preciso para a constituição de uma rede são 3 elementos principais. Uma população adstrita, ou seja, uma população a quem se direciona. Uma rede ela é voltada para um determinado público-alvo, daria para dizer dessa maneira. Uma estrutura operacional, ou seja, o que nós temos para essa população. Nós temos, e aí pensamos no serviço de saúde, por exemplo, os hospitais, nós temos
consultórios, nós temos profissionais, mas também nós podemos ter, no exemplo da saúde da criança, a escola como integrante, conselhos e espaços de saúde, eh, espaço da assistência social. Então, tudo isso converge para ser também integrante dessa estrutura. E o modelo lógico, eu tenho a população, eu tenho essa estrutura, e aí como isso funciona? Essa é a proposta de um modelo lógico. Uma rede, ela tem essas três necessidades principais, mas ela precisa também funcionar com alguns critérios. Então, economia de escala, ela tem que ser proporcional à necessidade. Então, ela não pode ser uma rede ociosa, né, na sua organização. Ela precisa se comprometer com qualidade para a população específica e com as condições que tem. Ela precisa considerar acesso, então eu não posso direcionar, por exemplo, uma rede para atender mulheres em situação de gestação e isso servir apenas para mulheres que estão na cidade, capitais, urbanas. Bom, se ela é uma rede que é configurada para mulheres em situação de gestação, ela tem que dar acesso a todas as que têm essa característica. Disponibilidade de recursos, que vai alinhado com a questão do acesso. Uma integração vertical e horizontal, porque a rede, como ela está unificando forçosamente o sistema, ela vai ter integração entre níveis de gestão, se eu for pensar em estadual, municipal, federal, mas também dentro de uma mesma estrutura. Então, um hospital que faz parte de uma rede tem que ter integração interna para que o fluxo seja o mais natural para quem utiliza. Processos de substituição, isso é muito mais comum quando eu implemento uma rede em um local que não tinha essa lógica, e aí você vai perceber que alguns serviços se sobrepõem, e aí você acaba fazendo uma opção pela economia de escala de que se mantém um e não necessariamente se mantém o outro. Trabalha na lógica de região de saúde, essa integração que eu comentei, de novo, ela é dependente do nosso modelo de organização federalista. Então, uma região de saúde faz mais sentido para a rede porque você agrupa por características semelhantes quem é o seu público-alvo. Pode ser que esse público-alvo esteja disperso por várias regiões, mas a lógica de pensar regionalizado permite que a rede se conforme melhor às necessidades da população. E organiza-se em níveis de atenção, porque são diferentes complexidades tecnológicas. A atenção primária, com elementos mais próximos de recursos que a população tem no seu território, uma atenção secundária, ambulatório, serviços de especialidade, exames diagnósticos, e uma atenção terciária, que entram os hospitais, os serviços de maior complexidade. O que seriam daí componentes de uma rede? E aí nós vamos usar a imagem de uma rede mesmo, entrelaçada. Se eu olho uma rede entrelaçada, eu vejo que tem pontos, onde tem as conexões, eu tenho linhas que ligam esses pontos. Então, os pontos de atenção à saúde, eles seriam cada um dos serviços ou espaços. E as linhas, em geral, elas são consideradas os fluxos que dizem isso vai para cá, isso vai para lá, isso vai nas duas direções. Então, os pontos de atenção à saúde vão ser tantos quantos a população precisar e a nossa criatividade de resposta puder constituir. As unidades básicas de saúde, ambulatoriais, serviços de hemoterapia, centros de atenção psicossocial, residenciais terapêuticos, os hospitais, e aí os hospitais eles são estruturas bastante complexas, então eu posso ter pontos diferentes onde entra a emergência, a UTI, uma unidade específica de internação, e a própria residência, para pessoas que, por exemplo, fazem uma internação domiciliar ou que fazem tratamentos na sua casa. Daí o grande desafio bom, eu entendi qual é a lógica, entendo como é a proposta de uma organização e aí como a gente faz funcionar uma rede. Esse é um elemento, talvez é a grande pergunta de como eu faço funcionar uma rede. As questões que precisam estar colocadas para nós, para pensar a operacionalização da rede qual é o nível de detalhamento. Se eu pensar uma rede, de novo, de atenção à saúde da mulher que é gestante, eu quero oferecer todas as condições, eu quero oferecer condições somente para o parto seguro, eu quero oferecer condições para discutir inclusive direitos reprodutivos, entende? Isso vai dizer qual é o nível de detalhamento que eu vou precisar. Com esse grau de detalhamento ou de aprofundamento da necessidade,
eu posso definir quais são os pontos que fazem parte e quais são os fluxos ou as linhas que vão interagir nessa relação. E aqui eu trago alguns exemplos, que depois vocês podem, se quiserem, consultar na internet, de redes de atenção à saúde que foram implementadas no Brasil, isso mais fortemente depois dos anos 2000, ali 2008, 2009, porque o Brasil incorpora a lógica de redes mais fortemente como uma política de organização do SUS. E ao fazer isso, se implementam principalmente para áreas onde era entendido frágil o cuidado das populações e áreas onde o Brasil também era muito precário na construção de um sistema unificado, né? Lembrando que essas também são áreas onde as pessoas demandam claramente uma ação integral às suas necessidades. Então, a rede Cegonha ela é uma rede de atenção à gestante e à criança até os 24 meses. Então, ela não é de saúde da mulher e nem de saúde da criança especificamente. Por que esse recorte entre o início da idade gestacional até os primeiros 24 meses? Porque o Brasil tem, ainda menos hoje em dia, um problema grave na relação da primeira infância, né, dos primeiros 24 meses, mortes por causas evitáveis, crianças que são muito dependentes do cuidado materno e isso acaba sendo repercutido pela questão socioeconômica, a questão educacional, mas também pelo fato de que nós temos uma altíssima incidência, e o Rio Grande do Sul é um exemplo disso, de partos cesáreos, muito mais além do que seria cientificamente recomendado. Então, era um ponto-chave onde um sistema precisava ser pensado, e aí a lógica de rede ajuda isso. Nós temos a rede de urgências e emergências, porque as urgências e emergências também são um nó no Brasil. Ela não é desejo da iniciativa privada, porque as urgências e emergências têm um grau de imprevisibilidade de demanda, mas também são uma necessidade importante, tanto por acidentes automobilísticos crescentes, violências domésticas, a violência urbana que se coloca. Então, era necessário uma organização voltada para esse perfil de necessidade da população. Rede de atenção psicossocial, e aí a gente não vai esquecer que tem claramente uma necessidade direcionada para enfrentamento de questões relacionadas a álcool, crack e outras drogas, particularmente porque nós temos uma reação social ao consumo de drogas, apesar de que uma das maiores incidências que nós temos com problema de saúde pública é o consumo de álcool, que é legalizado. Então, se torna um problema social importante, além de problema clínico, então precisa de uma rede um pouco mais complexa para lidar com isso, né? Nós estamos falando de pessoas que passam por uma condição de necessidade não socialmente aceitável. Atenção a doenças e condições crônicas, e aí nós estamos falando, por exemplo, do câncer, mas também estamos falando da obesidade, também estamos falando do tabagismo, que são condições difíceis de tratar pontualmente, não se enquadram em condições agudas, mas além de epidemiologicamente isso ser crescente, isso também exige uma maior complexidade do processo de cuidado. E rede de pessoas com deficiências, de novo, mais uma vez, porque tem um processo de exclusão social das pessoas com deficiência, e aí alguém poderia dizer assim, bom, mas a pessoa com deficiência pode acessar um serviço de saúde. Isso é tão complexo desde a questão da acessibilidade física, em que locais eu posso consultar um médico, mas basta eu subir 2 lances de escada. Um cadeirante não tem essa possibilidade, por exemplo. Até questões mais complexas, que muitas vezes uma pessoa com necessidades de deficiência tem um cuidador, e daí eu preciso também construir uma rede de cuidado que seja complementar para o cuidador, que alguém vai ficar responsável. Então, tem uma série de fatores que tornam isso mais complexo. E aqui eu vou trazer 2 exemplos que falam sobre algumas políticas que apresentam, em maneira de imagem, o esquema de uma rede de atenção à saúde. Uma delas é essa é a rede de urgências e emergências, onde a gente vê que tem os serviços de urgências e emergências, especificamente, como as UPAs, o SAMU, salas de estabilização clínica, mas também existe atenção básica, atenção domiciliar. Por que isso? Porque se eu pensar que urgências e emergências estão distribuídas em vários espaços,
Um exemplo emblemático é, se a pessoa está dentro de um serviço de saúde, ambulatorial, clínico, e sofre um infarto agudo, as pessoas ali devem estar capacitadas para lidar com isso. Ah, mas eu não queria trabalhar com isso. Bom, mas a demanda do usuário de urgência e emergência se apresenta no contexto que é necessário para o usuário, não conforme a sua conveniência. Então, além de eu chamar o SAMU, que seria um recurso, eu preciso ter primeiro socorros na atenção primária e assim sucessivamente. Então, a rede ela atravessa vários serviços e interrompe, inclusive, o fluxo de vários serviços pela necessidade do usuário que se impõe. Aqui nós temos um exemplo da rede de atenção em saúde mental que é, coloca o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, mais centralizado, mas faz uma relação com serviços de atenção básica, o próprio domicílio, e alguém poderia pensar, tá, mas o centro não seria a unidade básica de saúde ou o hospital? Na verdade, vai depender de como a necessidade do usuário se apresenta. Então, o desenho da rede ele se torna importante mais para que nós consigamos compreender qual o modelo lógico, mas se eu pelo menos identifico quais os pontos e quais os fluxos, isso também está melhor colocado. E aí eu coloco isso porque o centro de atenção psicossocial, em geral, é atenção secundária. Bom, eu não deveria entrar pelo hospital ou entrar pela unidade básica de saúde, mas se eu estou numa situação de saúde mental, a minha necessidade coloca qual a porta de entrada possível. E se a pessoa precisa mais proximamente a um centro de atenção psicossocial, ela tem direito a esse ingresso. Então, a reconfiguração de onde o usuário entra, por onde o usuário sai, ela é mais dependente do que o usuário necessita, do que qual o fluxo que nós decidimos para nós como serviço. Então, essa foi uma breve síntese da discussão de redes de atenção à saúde. Espero que tenha ficado claro. E eu estou aberto para a gente fazer mais algumas discussões sobre as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado.